Olá, bom dia. A polícia investiga a participação de um segundo carro no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Câmeras de segurança registraram que 2 carros seguiram a vereadora quando ela saiu de um evento na quarta noite. Um deles ficou parado durante 2 horas na frente do prédio. Para os investigadores, a descoberta reforça a principal linha de investigação, que foi uma execução premeditada. E você vai ver também que o Brasil derrapa na alfabetização das crianças. Mais da metade dos estudantes do terceiro ano tiveram desempenho insuficiente em leitura e matemática. Em alguns estados, esse índice passa de 70%. A prefeitura de uma pequena cidade de Alagoas liberou R$500 mil para comprar ovo de Páscoa. Daria um chocolate de R$70 para cada morador. São estes os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 16 de março. Bom Dia Brasil está começando. A polícia do Rio investiga a participação de um segundo carro na emboscada que terminou com a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Olha, Ana Paula, os assassinos esperaram por 2 horas até que a vereadora Marielle Franco saísse de um evento no centro do Rio de Janeiro. Enquanto a vereadora Marielle Franco do PSOL participava de um bate-papo contra o racismo na Lapa, um carro ficou parado o tempo todo na porta do evento. A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança. Segundo os investigadores, um carro prata ficou parado durante 2 horas perto do local. O motorista falava ao telefone enquanto esperava. Quando a vereadora saiu do evento, ela foi seguida por esse carro que estava parado e por mais um veículo. Os policiais investigam agora se os 2 carros participaram do crime. As manifestações contra a morte de Marielle e Anderson entraram pela noite em várias cidades do país. Brasileiros pediram rigor nas investigações e punição para os responsáveis. Esse crime, que teve repercussão no mundo inteiro, aumentou a pressão sobre o governo Temer por resultados na área de segurança pública. Na Câmara dos Deputados, uma comissão vai acompanhar as investigações. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque a cobrança é para que esse clima de indignação se transforme em medidas concretas que tragam resultados, não é, Juliana? Bom dia. E de pronto, né, Chico? Bom dia a você, bom dia, Ana. De pronto a esclarecer o crime o mais rapidamente possível. Essa é a cobrança e a pressão também aqui sobre Brasília. O presidente Temer mandou correndo o ministro da Segurança Pública para o Rio. A Câmara fez uma homenagem a Marielle e ao motorista dela, Anderson Pedro Gomes. Homenagens também no Supremo Tribunal Federal. A pedido de deputados do PSOL, partido de Marielle e do PT, o presidente da Câmara autorizou a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações. E foi um dia inteiro de demonstrações de indignação em todos os poderes. O presidente Temer chamou as mortes de inaceitáveis. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, mas salientar que estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas, não matarão o nosso futuro. Um resumo do que se ouviu aqui em Brasília, que foi um crime, não só no Rio, mas um crime contra toda a sociedade, uma afronta à democracia. As autoridades cobram uma investigação rápida e com resultados, é o que se espera, né, Ana? É isso, Juliana. Repercussão enorme por aqui e também fora do Brasil. O assassinato da vereadora brasileira teve grande repercussão entre as entidades internacionais. O Parlamento Europeu pediu a suspensão das negociações comerciais com o Mercosul até que o crime seja esclarecido. Marielle e o motorista Anderson foram homenageados também nas Nações Unidas. Infelizmente a repercussão é grande fora do Brasil, sem muita solução na história, né? Basta lembrar Chico Mendes, que houve grande repercussão internacional, a morte, o assassinato de Dorothy Stang, aquela freira americana que estava, e tantos outros defensores de direitos humanos, de sem terra, de sem teto, de todos esses casos, né? E agora, essa tragédia do Rio de Janeiro. Vamos falar com a Cecília Malan em Londres, porque o assassinato de Marielle Franco e o seu motorista Anderson continua repercutindo na Europa. Cecília, como é que os jornais estão cobrindo essa morte, essa tragédia, esse crime covarde do Rio de Janeiro?
Olha, desde ontem, Chico, a imprensa daqui destaca a trajetória de superação e inspiração de Marielle Franco, mulher, negra e ativista dos direitos humanos. Ontem, aqui em Londres, um grupo de brasileiros fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Pedro Gomes, em frente ao parlamento, símbolo da democracia britânica. Ana, Chico, eu volto ainda nesta edição com outras notícias aqui da Europa e da guerra na Síria. Ok, Cecília, até já. E olha, na mesma noite em que a vereadora foi morta, um empresário foi assassinado na frente do filho de 5 anos no Caxambi, também na zona norte do Rio. A gente falou desse crime aqui ontem. Agora você vai ver que câmeras de segurança registraram o momento em que tudo aconteceu. Olha as imagens. Os assaltantes param o carro com o pisca-alerta ligado ali. O empresário Cláudio Henrique Pinto vem logo atrás, aí ele sobe a calçada, os bandidos então anunciam o assalto. Cláudio e o filho, de apenas 5 anos de idade, saem do carro. Você vê aí o Cláudio, a vítima, com as mãos para o alto, enquanto está sendo revistado e roubado pelos assaltantes. Aí no fundo da imagem, nesse destaque, olha, 2 policiais militares se aproximam e é quando começa a troca de tiros. Um dos bandidos então dispara contra o Cláudio e ele cai. Os assaltantes conseguem fugir, um deles, inclusive, você viu ali, entrou no carro do empresário. E olha aí o menino, que triste, correndo em direção aos policiais militares. Ele não ficou ferido. Imagem forte aí demais, essa brutalidade no Rio de Janeiro. Pois é, Ana, quando, né? Quando ficaremos livres desse tipo de notícia, desse tipo de imagem, desse tipo de profunda covardia, né, sob a qual vive o cidadão nessa cidade, nesse país? E uma operação policial prendeu uma quadrilha que usava as redes sociais para distribuir drogas no Distrito Federal e em mais 9 estados. Juliana, o comércio de drogas na internet, com entrega pelos correios e tudo, né? Pois é, Chico, nesse caso funcionava assim. O traficante criava um perfil falso nas redes sociais e oferecia mais de 50 tipos de drogas sintéticas. O comprador entrava em contato por meio da rede social e recebia em casa. Era o delivery das drogas. A droga foi encontrada dentro de um envelope enviado pelos Correios. O destino, Natal, no Rio Grande do Norte. Tá bastante comprimido. Vira aí pra ver o que é. São 144 comprimidos de êxtase apreendidos. A quadrilha agia da seguinte maneira. Um traficante criava um perfil falso nas redes sociais para oferecer mais de 50 tipos de drogas sintéticas. As mais vendidas, êxtase e LSD. O interessado negociava o valor e fazia um depósito bancário. Quando o pagamento era confirmado, o traficante repassava o pedido para outros traficantes e depois enviava direto para o comprador. Os Correios, eles fazem por amostragem as pesquisas dos objetos postados. Então há uma certa vulnerabilidade que os traficantes aproveitavam dela para praticarem o tráfico de drogas. A Operação Caça às Bruxas cumpriu 50 mandados judiciais, 25 de busca e apreensão e outros 25 de prisão. Polícia! Polícia! Vai pro chão, bora, deita! Deita! Além do DF, os mandados foram cumpridos em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. Todos os presos vão ser transferidos aqui para o Distrito Federal até semana que vem. Irão responder por tráfico e associação para o tráfico. A polícia chegou aos integrantes da organização criminosa depois da prisão de um traficante da cidade do Paranoá, a 24 quilômetros do centro de Brasília. Até um servidor do sistema socioeducativo foi preso por suposto envolvimento com a quadrilha. Evandro Oliveira, de 34 anos, trabalha no grupo de escolta, responsável pelo transporte de adolescentes infratores. E agora a polícia investiga se o grupo também fazia tráfico internacional de drogas. Ana Paula, Chico. Era o que faltava, né, Juliana? Mandar drogas pelos Correios, o serviço dos Correios. Obrigada, viu? A Câmara de Vereadores de uma cidade do interior do Paraná transformou em lei uma regra óbvia, mas que a gente sabe é desrespeitada por vários políticos do Brasil. Agora, em Toledo, é proibido inaugurar obra inacabada. A placa mostra que o posto de saúde foi inaugurado há mais de um ano, mas é só entrar para ver que não há nenhum atendimento por aqui. O espaço virou um grande depósito de móveis e equipamentos velhos. A construção custou quase R$800 mil e foi inaugurada com a presença do ex-prefeito de Toledo e de políticos da cidade.
Nós não temos como dizer quando ele será aberto. Primeiro, porque nós temos que equipá-lo. Estamos fazendo essas aquisições. E segundo, porque nós necessitamos de pessoal e não temos, nesse momento, possibilidades legais de contratação. Obras inauguradas antes de prontas não são raridade no Paraná. Em várias cidades do oeste do estado, políticos fizeram recentemente cerimônias de inauguração e colocaram placas em lugares que ainda estão em construção. Um hospital, um teatro, uma escola, um ginásio e até na pavimentação de uma rua, quando o asfalto ainda nem tinha sido colocado. A pessoa tem que inaugurar o que está pronto, de verdade, né? Não pode inaugurar uma coisa que não está pronto ainda. Para tentar acabar com isso, os vereadores de Toledo aprovaram uma lei proibindo a inauguração de obras inacabadas. Nessa semana, 3 meses depois da lei entrar em vigor, o Ministério Público de Toledo entrou com uma ação civil pública contra o prefeito da cidade, por não cumprir a lei que ele mesmo sancionou. A ação diz que em um único dia o prefeito Lúcio Demarque, do PP, inaugurou 4 obras que nem começaram. O prefeito pode ter que responder na justiça por improbidade administrativa. A população ela deve denunciar essas situações em que ocorrem esses abusos e principalmente ter a consciência de que não são inaugurações ou cerimônias festivas que devem constituir como requisito para a avaliação de qualidade de agentes políticos. Eu acho que isso devia ser uma coisa já intrínseca no político mesmo e não ter que colocar mais uma lei para isso, né? Exatamente, é o bom senso, né? Mas é o que mais tem pelo Brasil. Festa, placa e depois a obra fica lá abandonada. O prefeito de Toledo, Lúcio Demarque, do PP, afirmou que segue a interpretação do Departamento Jurídico da Prefeitura sobre a lei e que ele está informando a população sobre as obras e que não está fazendo inaugurações, não, apesar das fotos que a gente viu ali. O ex-prefeito de Santa Teresa do Oeste, Amarildo Rigolin, do PP, disse que as placas foram colocadas para dar nomes para as obras, mas que não necessariamente significavam que elas estavam inauguradas. Tem que inaugurar nada, né? Tem que fazer funcionar. Tem muita coisa inaugurada que não funciona. E uma cidade pequena, do interior de Alagoas, vive uma situação estranha. Olha, os moradores não falam em outra coisa. O assunto lá, ovos de Páscoa. A Páscoa vem aí, mas não é pela proximidade dela, não. É que a prefeitura liberou quase R$500 milhão de reais para comprar ovo de chocolate. Nas ruas do município de Roteiro, só se fala nisso. Tem muitas coisas para investir e gastar com ovo de Páscoa, é difícil. Eu acho isso um absurdo, né? Porque não tem dinheiro para as coisas na cidade e tem dinheiro para o ovo de Páscoa. A polêmica toda começou no início desta semana, com uma publicação no Diário Oficial do Estado. A Prefeitura de Roteiro comunicou que abriu um processo licitatório para a compra de ovos de Páscoa. O valor, quase R$500 milhão. Para se ter uma ideia, com todo esse dinheiro, daria para comprar um ovo de Páscoa de aproximadamente R$ 72 para cada um dos 6.774 habitantes do município. A empresa que ganhou a licitação, a MM Representações e Construções, atua na área da construção civil. Por telefone, um representante da empresa disse que eles também trabalham com merenda escolar. Mas quando falamos sobre os ovos de Páscoa... Essa quantidade aqui seria para quantos ovos fornecidos? Seu Antônio? Depois da repercussão do assunto, o prefeito de Roteiro, Vladimir Chaves de Brito, do PDT, admitiu em nota que houve imprudência na assinatura do contrato e pediu desculpas à população. Ele disse também que não vai mais comprar os ovos de Páscoa. Agora a população espera que esse dinheirão seja investido corretamente. O dinheiro público ele tem que ser gastado justo, numa causa justa, não tem que ser gastando dinheiro à toa. É o mínimo, né? Olha, enfim, aí tem, né? Tem surpresinha nesse ovo, né? Prefeito Vladimir Chaves de Brito. Onde é que estava com a cabeça quando assinou isso? Enfim, é um assunto que ele cancelou a compra, mas tem que ser investigado. A surpresinha não vai sair. Vamos lá. Vamos saber de previsão do tempo? Sexta-feira, né? A gente quer saber como é que fica o tempo pelo Brasil. Isabela Camargo já por aqui. Bom dia, Isabela. Aliás, é última sexta-feira do verão, né? Tá acabando.
Tá acabando, muita gente já pensando, né? Como é que vai ser depois? Terça-feira, tá? Outono, a gente vai contar aqui como é que vai ser a próxima estação. Ana, hoje vai fazer calor de norte a sul do país, como deve ser mesmo, tá? E mais tarde as temperaturas podem chegar aos 33 graus. Em Belo Horizonte, você vai ver aqui no mapa, Goiânia, Rio de Janeiro, 32 em Aracaju, Natal, Fortaleza, também lá em Belém, 34 em Boa Vista, mesmo aqui de Campo Grande, 35 em Cuiabá, 28 em São Paulo e também em Porto Alegre. Aí com todo esse calorão, mais a umidade que está disponível, o que acontece? Pancadas de chuva. Em todo o centro-oeste do país, quase toda a região norte, olha, só fica de fora Roraima com o tempo mais firme. No nordeste, tempo aberto em mais estados hoje. A gente tem previsão de pancadas de chuva bem irregular no Maranhão, parte do Piauí e parte da Bahia. No sudeste, com a passagem dessa frente fria aqui pelo litoral entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, depois dela vem essa área de alta pressão que provoca uma pista de vento para cá, ou seja, mais umidade chegando, então tem previsão de pancada de chuva, principalmente à tarde no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá? E aqui no sul, então, hoje vai ter menos chuva. Ontem choveu bastante no Rio Grande do Sul, hoje o tempo fica mais firme. Agora, de toda essa chuvarada, a mais volumosa, veja só, está prevista para o Pará, Amazonas, centro-sul aqui de Mato Grosso, sul de Minas, na faixa leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Chico e Ana, é importante então a gente reforçar que para vocês a chuva deve acontecer principalmente à tarde. Tá bom, e no fim de semana, Isabela, alguma mudança não? Quase nada, Chico. O calorão, as pancadas de chuva continuam na maior parte do país. Lembrando que no Nordeste a previsão é de pouca chuva e como o sol representa o verão, ele vai brilhar forte amanhã, né? Até a chuva acontecer, claro. Então, por isso, dica do bom dia. Lembre do protetor, do chapéu, boné, óculos, porque o índice de radiação solar está bem alto em boa parte do país. Só aqui, olha, no sul de São Paulo, faixa leste do Paraná e de Santa Catarina, que ele vai estar um pouco mais baixo, mas não significa que ele vai passar sem provocar nada, né? Então, vá pela sombra, tá? A gente separou algumas cidades para amanhã. Balneário Camboriú vai fazer 30 graus, Bonito, Mato Grosso do Sul, 37, mais com pancada de chuva à tarde. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, chuvão, tá? Temperatura não chega aos 30 e Santos, em São Paulo, pancadas de chuva ao longo do dia e temperatura só de 24 graus. Para encerrar, vou te mostrar como fica Foz do Iguaçu, 35 graus no domingo, Juiz de Fora em Minas, 31 com pancadas de chuva, Chapecó, Santa Catarina e Santa Maria, o calorão continua, pode chegar até 34 graus, mas com pancadas de chuva um pouco mais fortes no domingo. Chico e Ana. Obrigada, Isabela. Bom fim de semana. Para nós. Olha, e a seguir a gente explica como se desfazer de um carro velho e não ter dor de cabeça depois. O novo plano do governo para ajudar na alfabetização. Um número assustador de estudantes não sabe ler nem fazer contas como deveria. E a polícia procura o Dom Juan do Nordeste, que deu um golpe em 5 estados. Ele tirou milhares de reais de mulheres que achavam que estavam vivendo um romance. Agora são 7 horas e 59 minutos, hora de Brasília. Ontem nós mostramos aqui que em Fortaleza uma lei autoriza agentes de trânsito a rebocarem os carros que ficam abandonados pelas ruas 5 dias depois de identificados. Isso por causa do risco que esses carros representam na proliferação de doenças. Hoje a gente vai mostrar qual é a maneira correta de se desfazer de um carro velho sem acabar endividado, porque pode acontecer isso, né, Rodrigo? Oi, Chico, um bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia a todos. Olha só, vamos nessa então, ó. O dono tem que pagar todas as dívidas de PVA e licenciamento e depois dar baixa no Detran. Caso contrário, essa dívida só vai aumentando. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Alberto Gaspar. Numa mesma rua, num bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo, 2 carros abandonados. A vizinhança até já tinha se acostumado com eles. O preto chegou primeiro. Ninguém sabe quem é o dono desse carro aí, não. Que faz muito tempo que tá aí. Tem mais uns 2, 3 anos que esse carro tá aí. Desde o ano passado, equipes da prefeitura localizam veículos nessa situação e deixam o aviso. Se em 10 dias eles continuarem ali... guincho neles, sempre com apoio da Guarda Municipal. O destino do veículo é um pátio da prefeitura. Segundo
Segundo o balanço da Prefeitura de Guarulhos, nos últimos 12 meses, 3.086 veículos receberam o aviso. 2.258 desapareceram das ruas, foram retirados por alguém. E 828 foram recolhidos, como esses que nós vimos. Desses, a imensa maioria nunca foi resgatada pelos donos. Ninguém abandona carro na rua se ele ainda tiver jeito. A imensa maioria vai mesmo para sucata, em leilão. Por causa dos débitos que tem no veículo, então das multas, IPVA, falta de licenciamento, esses valores não consegue pagar e larga o veículo na via pública. Além de atrapalhar o trânsito de carros e pedestres, os abandonados podem virar ponto para a prática de crimes e de risco para a saúde pública, acumulando água e insetos. Para se livrar do calhambeque direitinho, dentro da lei, mesmo guardado no fundo do quintal, é necessária a baixa no Detran. Não é preciso apresentar o veículo, só os documentos como RG, CPF e comprovante de residência, mais as placas. E, importante, um pedaço do chassi onde está o número de identificação. Depois é só encaminhar o carro para oficinas de desmonte ou reciclagem. Detalhe, para fazer a baixa, as dívidas relacionadas ao veículo devem estar quitadas. Elas serão cobradas cedo ou tarde. Podem sujar o nome e crescer mesmo com o carro parado. As pessoas acham que, eu não estou andando com o meu carro, então não estou gerando dívida. Não. Se o veículo estiver ainda ativo no sistema do Detran, o IPVA é cobrado todos os anos, o licenciamento também é cobrado. Tem um CPF ou um CNPJ que é responsável por aquele carro, por tudo que acontece com aquele carro, inclusive e principalmente pelos débitos nesse caso. Ou seja, quem abandona o carro para não pagar dívidas de IPVA e licenciamento só está fazendo essa dívida aumentar. E ainda está sujeito a multa, viu? Aqui em São Paulo o valor dessa multa é de R$ 15.520. Chico e Ana. Fica a dica para interromper logo, né? Essa bola de neve que vai aumentando. Isso aí. O problema é que se o sujeito não tem dinheiro para pagar a dívida e a multa, ele não tira o carro, e o carro vai para a rua. É uma coisa sem solução, né? Tem que tentar dar um jeito fica de na rua porque não tem dinheiro e não tem dinheiro, por isso fica na rua. Até já, Rodrigo. Até já. A polícia da Paraíba procura um homem que ficou conhecido por dar o golpe do Dom Juan. Ele atuava principalmente no Nordeste, mas fez vítimas em 5 estados. A última que caiu nesse golpe perdeu R$80 mil. Foi durante as férias em Bananeiras, interior da Paraíba, que essa mulher que não quer mostrar o rosto conheceu Marcos pessoalmente. Atencioso, educado, rapidamente ganhou a confiança dela. Contando que vinha de Salvador, que era geólogo, trabalhava na Petrobras e também tinha um escritório de perfuração de poço em Salvador, que queria abrir em Bananeiras esse escritório dele, né? A partir daí, Marcos se sentiu confiante para aplicar os golpes. Primeiro convenceu a namorada a fazer uma compra de eletrônicos, dizendo que ia conseguir os produtos com preço abaixo que o de mercado. Poucos dias depois, uma nova proposta. Dessa vez, um carro zero. Eu tenho como comprar em Salvador, que é mais de coisa que eu já comprei o meu, já comprei da minha filha, eu tenho como ter alguns bônus, algumas facilidades, é melhor. Ela então fez 2 depósitos para ele, que somavam aproximadamente R$80 mil. Mas as compras nunca chegaram. E Marcos, que disse que ia fazer uma viagem, sumiu. Com a ajuda de amigos, ela descobriu que ele não era funcionário da Petrobras e procurou a polícia. Marcos Antônio de Lima, como se apresentou a vítima, na verdade é Marcos Antônio Gomes dos Santos. Só aqui na Paraíba, ele é citado em 4 processos por estelionato e violência doméstica. Em outros 6 no Rio Grande do Norte. Além de ser procurado em pelo menos mais 4 estados brasileiros. Bahia, Ceará, Piauí e Mato Grosso do Sul. Basicamente, ele ganha a confiança dessas vítimas, ele utiliza contas bancárias de laranjas de todos esses 6 estados e passa poucos dias em cada estado. Eu me senti destruída. Entrei no processo de culpa, que é terrível, de raiva de mim mesmo e de uma amargura imensa. Atenção que ainda não tomou a vacina contra a febre amarela. Hoje é o último dia da campanha na capital e em 53 cidades do interior do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão com alguns números. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 7 milhões de pessoas foram vacinadas este ano aqui no estado. 326 casos confirmados de febre amarela, 116 pessoas morreram,
Na capital, foram 8 casos confirmados e 4 mortes. O Instituto Adolfo Lutz confirmou a morte de 4 moradores de Guarulhos, na região metropolitana. Esses casos estavam sendo investigados. Agora o total de mortes na região subiu para 14. Um novo balanço vai ser divulgado pela Secretaria Estadual no fim da tarde. 8h07. Glória Vanicki. Rodrigo, no ano passado foram registradas pela CT 35 mil registrados, né? Registradas, 35.719 falhas em semáforos na capital. Isso significa que foram quase 100 falhas por dia. E a gente está acompanhando aí um semáforo onde teve o maior número de falhas, 8h08 da manhã, com o Thiago Scheuer, às 6h48 no nosso Bom Dia São Paulo. Nós mostramos aqui que o semáforo para pedestre estava aí sem funcionar, não saía do vermelho, isso há muito tempo. Confirmado, inclusive, pelos moradores daí da região. E a CT diz para nós que em até 2 horas chegaria para fazer o conserto. Estamos nesse teste. Uma equipe de manutenção, né? Isso. Da empresa. 8h08 agora, faltam 40 minutos para extrapolar esse tempo. Já chegaram ou não? Rua Maceió com a Avenida Angélica, Rodrigo e Glória, bom dia para quem chegou agora aqui no Bom Dia Brasil. Te digo que chegaram sim. Qual que é o problema? Tem um semáforo de pedestres aqui, esse no caso funciona, tá? Você tá vendo que tá verde. Mas o do outro lado, para a pessoa atravessar lá para outra calçada, não. Semáforo não tá funcionando. O pessoal da CT já chegou aqui logo cedo, logo depois que a gente saiu do ar, ó. E agora sim chegou a equipe para consertar o semáforo, eles já estão aqui há uns 20 minutos. Estão olhando aqui, ó, esse quadro para ver qual é o problema exato. Eles acreditam que o problema esteja no botão mesmo, que não está acionando o semáforo exclusivamente para o pedestre, por isso ele fica fechado o tempo inteiro. Rodrigo e Glória com vocês. Ok, obrigado, Thiago Scheuer. Então aí, 40 minutos antes ou 50 minutos antes de vencer o tempo, chegou esta equipe e a gente está usando isso como exemplo para saber se todos os demais chegam, né? Claro. A tempo. E você pode sempre contar com a gente aqui. Sem dúvida. Valeu. Obrigado, Glória. A gente volta já atualizando tudo. Vamos mostrar já, depois do intervalo, que metade das crianças que estão no 3º ano do ensino fundamental não aprende o que deveria, viu? E tem mais notícias da capital para você. Agora 8h09. Trânsito aí na Marginal, na Avenida 23 de Maio, corredor Norte-Sul, vai bem nos 2 sentidos. A gente volta já. Estamos de volta com um dado assustador. Mais da metade dos alunos do 3º ano fundamental não consegue atingir a nota mínima em matérias básicas, como leitura e matemática. Educadores alertam para a necessidade de investir mais na formação dos professores. Juliana, é um leque de problemas, né? É difícil até saber por onde começar. Nesse caso dos professores, a gente sabe que tem falta de professor, mas não adianta só também botar mais professor em sala de aula. Como você falou, é um leque mesmo, né, Ana? Ontem mesmo você mostrou aquela questão do merenda escolar, mês em liga de milho, né? Nesse caso que você está falando agora, a partir do mês que vem, o governo vai colocar um assistente em sala de aula, que pode ser até um estagiário. Essa estratégia é criticada por especialistas que defendem uma formação mais rigorosa dos professores na alfabetização. Eles têm 6, 7 anos e estão aprendendo a decodificar o mundo. Ler, escrever, contar histórias. Parece fácil, mas ainda é um grande desafio para muitos alunos e professores país afora. Quase 55% dos estudantes que estavam no 3º ano em 2016 não tiveram desempenho suficiente em leitura. Foi o que mostrou a avaliação feita pelo Ministério da Educação. Houve uma pequena melhora em relação ao exame anterior, feito em 2014. Em matemática, os resultados também foram ruins. 54% dos alunos estavam com índices insuficientes em 2016, um pouco menos que em 2014. Quem está em sala de aula todo dia sabe que é preciso lidar com as dificuldades dos alunos e, às vezes, com a falta de estrutura. A gente carece de materiais de manipulação, entendeu? De mais jogos estruturantes, de mais apoio pedagógico. A Vânia dá aula numa escola pública de Alagoas, onde o problema está bem acima da média. 7 em cada 10 alunos tiveram índice insuficiente, tanto em leitura quanto em matemática. Outros estados estão em situação parecida. Maranhão, Pará e Amapá
também tem índices acima de 70% de insuficiência nas duas matérias. O governo federal começou em 2012 um programa para apoiar estados e municípios nesse processo. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa investiu principalmente na formação de professores. Como os resultados foram tímidos, o governo decidiu lançar uma nova fase que começa no mês que vem. Vai liberar 523 milhões de reais para cerca de 200 mil turmas de primeiro e segundo anos em todo o país. Além dos investimentos em material didático e capacitação de professores, a novidade agora é a presença de um professor auxiliar para ajudar o professor principal. Nessa escola aqui do Distrito Federal, todas as 18 turmas de primeiro e segundo anos vão participar desse novo programa. E um grupo de 40 alunos que têm 8 anos ou mais já participaram de outras iniciativas de reforço na alfabetização, mas continuam com dificuldades. Agora vão passar 8 horas na escola para tentar receber aqui o suporte que muitos não têm em casa. O Ministério da Educação diz que o programa anterior, sozinho, não estava dando conta de resolver o problema da alfabetização. O que nós temos agora não são 2 programas distintos, mas uma parte que apoia a formação de professores, que é o PNAE, e temos uma parte que vai levar apoio lá para a escola com outros tipos de apoio, que é o Mais Alfabetização. E eles fazem parte de uma política conjunta. Essa especialista em alfabetização diz que é preciso continuar investindo na formação dos professores e saber se os auxiliares estarão realmente qualificados, já que pelas regras do MEC podem ser selecionados não só quem já terminou o curso superior, mas também os que estejam na faculdade ou mesmo os que fizeram curso técnico em instituição de ensino superior. Há uma crença de que qualquer pessoa alfabetizada seja capaz de alfabetizar, mas alfabetizar é uma tarefa difícil, uma tarefa específica, uma tarefa que requer uma especialização. A Secretaria da Educação de Alagoas diz que continua firme com a execução do PNAE, com a oferta de assistência técnica aos municípios e formação dos professores das redes estadual e municipal. A partir de amanhã, a SP Trans aqui em São Paulo promete entregar um ônibus capaz de receber até 4 cadeirantes por viagem e facilitar assim a acessibilidade. O ônibus vai rodar das 5h30 da manhã até as 10h30 da noite, nos dias úteis. Vai sair do terminal Jabaquara até o Centro Paralímpico. O ônibus comporta 17 pessoas sentadas e 18 em pé. Tem 4 cintos de segurança para cada cadeira de rodas e um espaço interno maior para os cadeirantes. Isso, por enquanto, apenas nesta linha, que venham em outras. É isso aí. Glória, 8h18 agora. Rodrigo, a gente teve 2 ocorrências policiais nas marginais hoje, viu? Uma foi na marginal do Rio Pinheiros, a gente tem imagens aí, foi perto da ponte Engenheiro Ari Torres, no sentido da Castelo Branco. Essas imagens foram feitas no momento em que a pista da marginal do Rio Pinheiros foi liberada, foi na pista local. Os policiais perseguiram um menor numa moto roubada, esse menor foi apreendido. Aqui no Waze, a gente mostra como é que está a situação agora na marginal do Rio Pinheiros. Opa, temos o Waze? Não temos o Waze, mas eu falo para vocês aí, que a pista foi liberada, agora sim, mas o trânsito ainda é intenso ali na pista local, valendo como opção a pista expressa no sentido da Castelo Branco. Vamos mostrar aqui a imagem da nossa câmera na marginal do Rio Pinheiros. Uma câmera perto da ponte estaiada, pertinho da gente, mostrando aí como é que está a situação do trânsito. A local está pior do que a expressa, tá? Mas ainda assim, trânsito bem intenso aí na marginal do Rio Pinheiros. Uma outra ocorrência teve relação também com moto, né? A gente tem imagens feitas mais cedo pelo Globocop mostrando para vocês aí, ó, como é que estava a interdição. Um policial sofreu uma tentativa de assalto na marginal do Rio Tietê, na pista local, perto da ponte do Limão, e aí ele foi baleado. Então a gente tem essas imagens feitas mais cedo também pelo Globocop. A gente tem imagem da nossa câmera na marginal do Rio Tietê para mostrar como é que está a situação. Como é que está a situação ali na região. Daqui a pouquinho eu trago a imagem, deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Daqui a pouquinho eu trago a imagem da marginal do Rio Tietê para mostrar como é que está a situação e atualizo para vocês o trânsito no momento. Obrigado, tá? Viu? Um intervalinho, pessoal, já vamos falar do crescimento do mercado de trabalho para quem é intérprete em Libras, a linguagem de sinais. E outras notícias de São Paulo, 8h20.
Estamos de volta para falar da profissão dos intérpretes e tradutores de Libras. Libras, a língua brasileira dos sinais. Eles são cada vez mais requisitados para diferentes áreas de atuação. Como é que está a formação desses profissionais hoje em dia, hein, Rodrigo? Você tem informação aí? Chico, ainda são poucos os cursos que oferecem formação para quem quer aprender linguagem de sinais. Esse curso chegou a apenas 7 universidades federais. O curso superior só é exigido para quem quer dar aula. E aí as associações de profissionais da área defendem que ele seja obrigatório para todos que querem trabalhar com Libras. Pode ser numa apresentação de música, com a risca, a faca, na careca da mulher barbada, de historinhas para crianças, daquelas situações passavam o dia inteiro juntas, até na aula de dança, representando as instruções da professora. Alguém encaixado na frente, joga. Os intérpretes de Libras estão em cada vez mais lugares. Eles são requisitados para trabalhar em atividades culturais, em educação, dando apoio em aulas presenciais ou online, também em política, no horário eleitoral, em comícios. E como o vocabulário que eles precisam interpretar às vezes é específico demais, muitos acabam se especializando. Agora, como cada um atinge essa formação, isso varia demais. A minha principal formação se deu dentro da comunidade surda, é a convivência, é a troca. Eu fiz um curso de Libras que durou 1 ano e meio, foi numa associação e era um curso livre, na verdade. Aí, a partir desse curso, eu comecei a ter contato com os surdos. E esse contato que foi me dando, na verdade, mais vocabulário para que eu entrasse nessa profissão. Hoje são 9 milhões de deficientes auditivos no país, dos quais 600 mil são surdos. 90% usam línguas de sinais. E eles contam com cerca de 6 mil intérpretes profissionais. Mas a regulamentação da profissão ainda está sendo discutida. Várias leis tratam disso. Uma, de 2002, reconheceu a língua brasileira de sinais. Aí, em 2010, veio a lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras e dispensa o curso superior. Fala de formação em nível médio. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão passou a exigir o ensino superior, mas só para intérpretes que atuam em cursos de graduação e pós-graduação. 7 universidades federais oferecem esse curso. Em São Carlos, a primeira turma se forma esse ano. Eu sempre quis aprender Libras e fiz cursos de curta duração, e esperando que abrisse um curso de nível superior, porque eu acredito que uma boa formação ela vai colocar no mercado de trabalho um bom profissional para atender essa comunidade que vem, a partir de tantas lutas, vem conquistando seu espaço e seus direitos de ter uma boa formação, de ter acessibilidade nos espaços públicos e privados, né? A federação que representa esses profissionais concorda com a exigência do diploma e, junto com uma comissão da Câmara dos Deputados, criou um projeto de lei substitutivo para reconhecer a profissão e exigir a formação em nível superior, independentemente da área de atuação. Nós temos uma demanda muito grande de interessados e a formação que possibilita essa aprendizagem é no nível superior, porque são 4 anos que ele tem reservado para adquirir língua, entender as questões ligadas à surdez, à comunidade surda e aprender a traduzir e interpretar. Com ou sem diploma de nível superior, todos concordam num ponto. Quem é intérprete de Libras não pode parar de estudar nunca. Você quer trabalhar nessa área, você tem que estudar e se dedicar. E as pessoas falam assim, quanto tempo? Eu ainda não terminei, estou muito aquém e não tem fim. É uma língua que é viva e que ela sempre acontece, então não tem fim. A Federação Brasileira das Associações de Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes da Língua de Sinais defende a formação acadêmica. Diz que é uma forma de qualificar melhor, organizar a profissão e evitar que pessoas não qualificadas atuem na área. Chico e Ana. A profissão importante na vida de tanta gente, né, Rodrigo? Obrigada, viu? Até mais. Até já. E você vai ver daqui a pouco que a noite foi tensa na Espanha, depois da morte de um imigrante. Subiu para 6 o número de mortos no desabamento de uma passarela em Miami, nos Estados Unidos, ontem. 9 pessoas ficaram feridas quando a estrutura caiu sobre uma avenida de 6 pistas e esmagou 8 carros. É uma passarela de pedestres que estava em construção, tinha começado a ser instalada no fim de semana. Ligaria o campus de uma universidade a um subúrbio de Miami. Peritos agora investigam a causa do desabamento. E os russos vão às urnas no domingo
para votar para presidente. A gente conversa ao vivo com o correspondente Marcelo Currez, que está em Moscou, e parece que ninguém é capaz de tirar o 4º mandato do Vladimir Putin, né, Currez? Bom dia. É isso, Chico. Bom dia para você, bom dia a todos. A grande questão nas eleições russas não é quem vai ganhar, mas sim quantos vão votar. Como o voto é facultativo por aqui e o presidente Putin deve ser reeleito, há um temor do governo de que o comparecimento às urnas seja muito baixo, tirando a credibilidade dessas eleições. Por isso, o presidente Vladimir Putin hoje chamou a população russa a votar no domingo nas eleições presidenciais. Por sinal, Putin não está dentro do Kremlin, como a gente viu na imagem aqui atrás de mim. A bandeira russa não está lá no mastro do palácio onde ele trabalha geralmente. As últimas pesquisas de intenção de votos dizem que Vladimir Putin tem 69% do eleitorado. Em segundo lugar, vem o candidato apoiado pelo Partido Comunista, Pavel Grudinin, com 7,5%. E em terceiro lugar, o ultranacionalista do LDPR, Vladimir Zhirinovsky, com 5% das intenções de voto. As eleições russas têm 8 candidatos a presidente, mas tudo indica mesmo que Vladimir Putin vai para o 4º mandato para ficar até 2024 no poder aqui na Rússia. Agora, essas eleições presidenciais têm sido influenciadas pela questão diplomática entre o Reino Unido e a Rússia por causa do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal em território britânico. Segundo o Ministério das Relações Exteriores russo, parece até que esse caso foi criado pelo Ocidente para atrapalhar a Copa do Mundo que a Rússia vai receber a partir de junho e também para influenciar as eleições. Hoje, em visita ao Cazaquistão, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falou pela primeira vez que a Rússia vai expulsar diplomatas britânicos em retaliação aos 23 diplomatas russos que foram expulsos do Reino Unido. Sergei Lavrov também comentou as declarações do secretário de Segurança do Reino Unido, Gavin Williamson, que disse que os russos deveriam calar a boca e irem embora do Reino Unido. Para o Lavrov, falta um pouco de educação para o político britânico, Chico. Ok, obrigado, Pois é, agora, Marcelo, a Rússia está cada vez mais isolada aí nesse caso do espião, né? Porque França, Alemanha e Estados Unidos fizeram uma declaração conjunta com o Reino Unido ontem e a primeira-ministra Theresa May ainda deve conquistar outros aliados. Vamos voltar a falar com a Cecília? Cecília, quem mais é que deve engrossar esse coro aí de que a Rússia é culpada pelo envenenamento? O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, Ana, ele declarou que está do lado do Reino Unido e pressiona agora o líder do Conselho Europeu, Donald Tusk, a dar uma resposta conjunta da União Europeia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que o caso é muito sério, mas pediu que os aliados não comecem uma nova Guerra Fria. A declaração de apoio aos britânicos destaca que esta é a primeira vez que uma arma química foi usada contra outro país na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uma possível hipótese é que o veneno tenha sido colocado na mala da filha do ex-espião quando ela veio de Moscou para a Inglaterra. A toxina pode ter sido deixada numa roupa, num cosmético ou até num presente que só foi aberto quando ela chegou à casa dos pais. Valeu, Cecília. Olha, na Espanha, 6 pessoas foram presas e 10 policiais ficaram feridos num protesto contra a morte de um imigrante senegalês. Ele era camelô e teve um infarto enquanto fugia da polícia. 8h37, 8h38, Isabela Camargo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também que está chegando agora. Mais um dia bem quente, tá? Para combinar com a última sexta do verão, calorão. Tá bom. 28 graus, pancada de chuva mais tarde. O que faz a gente botar fé nessas pancadas de chuva? Olha só, tem uma frente fria, tá? Que já está aqui indo embora para o Rio de Janeiro. Atrás dela vem uma área de alta pressão. O que ela faz? Faz chegar bastante umidade para cá, olha. Então, o calor que está aqui, mais a umidade que vai chegar, deve provocar pancadas de chuva, especialmente aqui na faixa leste. No interior, mais sol, pancadas de chuva mais tarde. Mas a gente está com todas as condições aí para que essas pancadas aconteçam, tá certo? Bom. Inclusive na região metropolitana, que tem aqui uma nuvem bem grande em cima da gente para mais tarde. Isso agora hoje. Nem parece, né? Com esse céu bonito que tá, mas mais tarde vem pancadas de chuva sim. Amanhã, nós continuaremos com as mesmas condições, calorão, pancadas de chuva à tarde e com o índice de radiação ultravioleta bem forte em grande parte do estado. Não significa que aqui onde está baixo o sol não vai fazer mal, não. Tem que se cuidar com protetor e chapéu também, tá certo? Valeu, obrigado. Até segunda. Rodrigo.
Olha só, aqui em São Paulo, registro de explosão de caixa eletrônica. Numa agência do Banco do Brasil, em Cotia, Grande São Paulo. Desculpa que eu fui. Quadrilha fugiu e a polícia não divulgou aí se os bandidos conseguiram levar o dinheiro ou não, enfim. Mais um aí pra conta. Sexta-feira, bom final de semana pra todo mundo, até segunda. Toda hora, né? Programão para o fim de semana, o 8º Fórum Mundial da Água, que vai acontecer aqui em Brasília, primeira vez que ele é realizado no Hemisfério Sul, mais de 150 países vão participar e o dever de casa para todo mundo é parar e pensar um pouquinho se você faz uso consciente da água. Ótimo fim de semana para você. Como a gente já disse aqui no jornal, domingo tem eleição presidencial na Rússia. Vamos acompanhar com atenção, ainda mais diante do crescente mal-estar diplomático com o governo britânico. Chico, Ana, tudo indica que na segunda-feira daremos a notícia da reeleição de Vladimir Putin. Até lá, gente. É isso, vamos acompanhar outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Ótimo fim de semana. Segunda, Bom Dia Brasil está de volta. Até lá. Bom dia, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana para você em Petrópolis, faz aniversário hoje, e você em Aracaju, que faz 163 anos amanhã. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue, viu? Tchau.